Estamos chegando aqui ao final da resolução das nossas questões de Química, da primeira fase do vestibular do ITA de 2019. E se você ainda não compartilhou esse vídeo com algum amigo seu, ou ainda não compartilhou esse canal com algum amigo seu, é hora de você pausar o vídeo, pensar naquele amigo que está estudando para o ITA assim como você, que está batalhando assim como você, e mandar o link do canal e desse vídeo para esse seu amigo. Por quê? Porque esse vídeo e esse canal tá te ajudando a se preparar para o ITA. E você quer também que esse seu amigo se prepare de maneira melhor para o ITA também. Então pausa aí, compartilha com ele, já deixa aí a curtida no vídeo e vamos para o nosso enunciado da questão 60 da primeira fase de 2019. Uma amostra de gás contém 80% de metano, 10% de etano, 5% de propano e 5% de nitrogênio, em volume. Considerando que todos os átomos de carbono na amostra de gás são convertidos em butadieno com 100% de rendimento, assinale a opção que apresenta a massa de butadieno obtido a partir de 100 gramas do gás. Vamos lá, a questão fala pra gente que a gente tem um recipiente em que tem uma mistura de 80% de metano, 10% de etano, 5% de propano e 5% de nitrogênio, sendo que essas porcentagens são em volume. Opa, toda vez que a gente tem um recipiente em que estão confinados gases, em que está confinada uma mistura gasosa, e a gente tem a proporção em volume ou a proporção em pressão, automaticamente o enunciado forneceu para a gente a proporção em número de mols. Isso mesmo, isso quer dizer que em 1 mol dessa minha mistura gasosa, eu tenho 80% de 1 mol, ou seja, 0,8 mol de metano. Eu tenho 10% de 1 mol, isso quer dizer 0,1 mol do nosso etano. E vou ter 5% de 1 mol, ou seja, 0,05 mol do nosso propano, assim como a gente vai ter essa mesma quantidade do nosso nitrogênio. E o enunciado falou pra gente que a gente vai pegar todo o carbono que tem em 100 gramas dessa mistura daqui e converter tudo em butadieno. Opa, 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 met, et, prop, but. Ou seja, a gente tem um composto com duas duplas, porque é dien, e é um hidrocarboneto, porque termina em O, mas ele tem 4 carbonos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Se a gente for colocar aqui em cima, ele vai ser exatamente dessa forma daqui, olha. 1, 2, 3, 4. E a gente vai ter aqui, olha, duas duplas. Ou seja, a gente vai ter que a nossa fórmula desse composto daqui vai ser C4, C4, e os nossos hidrogênios vão corresponder a H. Quanto a mais? Aqui a gente vai ter 2 hidrogênios ligados nesse carbono daqui, 2 ligados nessa outra ponta aqui. Vai dar pra gente 4. E aqui a gente vai ter mais um hidrogênio ligado nesse carbono daqui e mais um aqui. Ou seja, 2 com 2, 4, 5, 6. C4H6. E o enunciado falou pra gente que a gente vai pegar todo o carbono presente em 100 gramas dessa mistura e converter com 100% de rendimento em butadieno. Mas como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai resolver da seguinte forma. Aqui a gente tem a proporção em número de mols dos nossos componentes. Isso quer dizer que em 1 mol a gente tem esses números de mols de cada um dos componentes e que a gente tem que 1 mol dessa mistura vai possuir uma determinada massa molar. A massa de 1 mol dessa mistura vai ser a massa presente de cada um desses componentes, ou seja, a massa de metano que vai estar presente vai ser 0,8 vezes a massa molar do metano. Da mesma forma que para o nosso etano, vai ser 10%, 0,1 vezes a nossa massa molar do etano, vezes 0,05 vezes a nossa massa do propano, mais 0,05 vezes a nossa massa molar do N2. E a massa de 1 mol dessa nossa mistura, a massa molar dessa nossa mistura, vai fornecer pra gente aqui, olha, 19,4 gramas. Isso mesmo, mas o nosso enunciado fala pra gente que a gente vai converter em butadieno 100 gramas dessa mistura, ou seja, 1 mol dessa mistura
corresponde a 19,4 gramas. E X mols vão corresponder para a gente a 100 gramas. Resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter que X mols que a gente tem dessa mistura vai ser igual a 100 dividido por 19,4. Mas guarde esse X aqui. Vamos com calma. Olha, se a gente tiver X mols da mistura, você concorda comigo que a gente vai ter 0,8 X mols de metano? Concorda, né? Só que, para a gente converter esse X mols da mistura, que tem 0,8x de metano, a gente vai precisar do carbono desse metano. E cada metano tem um carbono. Ou seja, a partir desse número x de mols, pelo metano, a gente tem um número de carbonos igual a 0,8x. Beleza? Porque cada metano só tem um carbono. Mas desse número x aqui, a gente vai ter também 0,1x do nosso etano, C2H6. Mas espera aí, o nosso número de mols de carbono proveniente aqui do nosso etano vai ser o dobro da quantidade do número de mols do nosso etano, porque cada mol do etano tem 2 mols de carbono, ou seja, a gente vai ter aqui 0,2x, porque é o dobro do 0,1x. Mas o nosso último composto que possui carbono aqui é o nosso propano, que tem 0,05 da nossa composição total. Como a gente está falando aqui de x mols, vai ter 0,05x mols do nosso propano, C3H8. Isso vai dar pra gente um número de mols de carbono igual a 3 vezes essa quantidade aqui, que vai dar pra gente 0,15x. Só que peraí, a partir de x mols dessa mistura, a gente tem esse número de carbonos devido ao metano, esse número de carbonos devido ao etano e esse número de carbonos devido ao propano. Ou seja, o número de mols de carbono total dessa mistura vai ser exatamente igual a quanto? A soma de cada um desses números. Opa, 0,8x com 0,2x vai dar x. X mais 0,15x, aqui vai dar pra gente 1,15x. Beleza? Deu para entender até aqui? Nessas 100 gramas a gente tem x mols. E a quantidade de carbonos que a gente tem nesses x mols é 1,15x. Mas vamos com calma. A gente tem essa quantidade de número de mols de carbono. Opa! Mas para a gente formar um butadieno, a gente precisa de 4 carbonos. Ou seja, daqui a gente consegue chegar aqui. O número de mols do nosso butadieno vai ser 1/4 do nosso número de mols de carbonos. Do nosso número de mols de carbonos. Isso é nossa quantidade total. Ou seja, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes 1,15 vezes o nosso x. Só que o nosso x é essa nossa quantidade daqui. Então a gente vai ter que isso vai ser exatamente a 1/4 vezes 1,15 vezes 100 dividido por 19,4. Beleza? Você pode simplificar aqui esse 4 com esse 100. Isso vai dar pra gente aqui 25. E esse daqui vai ser o nosso número de mols do butadieno. Mas muita calma nessa hora. Por quê? Porque o nosso enunciado não pede o número de mols
do nosso butadieno, ele pede a massa do nosso butadieno. Então, para a gente obter a massa do nosso butadieno, basta a gente multiplicar o número de mols pela massa molar do nosso butadieno, ou seja, a gente vai ter aqui 1,15 vezes 25 dividido por 19,4, tudo isso vezes a massa molar do nosso butadieno. Vamos fazer com calma aqui. Opa, massa molar. A massa molar do butadieno vai ser igual a 4 vezes a massa molar do carbono. Carbono é 12. Carbono é 12. Mais a massa molar dos hidrogênios, que a massa molar do hidrogênio é 1, e a gente vai ter aqui 6 vezes 1. Opa, 4 vezes 12 vai dar pra gente aqui 48. 48 mais 6 vai dar pra gente aqui 54. Ou seja, a gente vai multiplicar aqui por 54. Isso aqui vai dar pra gente aproximadamente 80 gramas. Beleza? Você podia ir dando uma simplificada aqui e observando algumas aproximações, mas você ia ter que fazer a divisão na vera aqui para chegar no resultado certinho de 80 gramas. E vamos ver qual alternativa que fornece pra gente esse resultado. E é a nossa letra D que fornece esse resultado de 80 gramas, então é a nossa letra D, a nossa alternativa correta. E aí, deu para entender direitinho a resolução? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e vamos juntos rumo à sua aprovação no ITA.